Olá, eu sou o professor de Sociologia Juarez Bastos e vou apresentar um breve estudo sobre a relação do coronavírus com a sociologia. Existem elementos que fazem do Covid-19 um objeto de estudo para a sociologia? É o que nós veremos. Mas antes, vamos falar um pouco sobre a sociologia. A sociologia surge em consequência de fatores socioculturais e econômicos que se desencadearam a partir do final da Idade Média e durante a Idade Moderna, e que se agravaram justamente no século XIX, onde ela surge como ciência buscando entender essas novas realidades sociais. Seus fundadores principais são Auguste Comte, considerado também como pai do positivismo, Karl Marx, em sua dialética de conflito proletários versus burgueses, Durkheim, que apresenta o fato social como coisa e diz que ele é externo, coercitivo geral, e Max Weber, que baseia a sua sociologia nos tipos ideais, com ênfase na ação social. Bem, vamos nos prender um pouco sobre o livro de Durkheim, O Suicídio. O Suicídio de Durkheim é escrito para afirmar o seu método sociológico, que também servirá de subsídio para a conclusão desse nosso estudo. Ele apresenta nesse livro 3 tipos de suicídio. O egoísta, quando o indivíduo se suicida pensando em si mesmo, em seus desejos e motivações pessoais. Altruísta, relacionado aos atos heróicos e religiosos, como os kamikazes japoneses, os homens-bombas islâmicos, ou até mesmo um bombeiro que morre num prédio em chamas buscando salvar alguém. E por último, o anômico, objeto principal do seu estudo, ligado às fases dos ciclos econômicos, tipo de suicídio relacionado às condições sociais de um período de tempo na sociedade. Pois bem, voltamos então à questão do coronavírus para entender ele e a sua relação com a sociologia. Vamos ver então aí o impacto que ele teve na sociedade sobre 4 aspectos. Primeiro, o impacto do coronavírus na economia mundial. As perdas da economia mundial podem chegar a $1 trilhão com uma redução do crescimento econômico para 2%. A previsão antes do coronavírus era de 5%. Deverá ocorrer o aumento da pobreza na ordem de 500 milhões em todo o mundo. Destes, 30 milhões somente na América Latina. O segundo ponto é o impacto no mundo do trabalho. Poderá acontecer uma redução de quase 25 milhões de empregos em todo o mundo, afirma a Organização Internacional do Trabalho. E no Brasil poderá acontecer a perda de mais de 7 milhões de postos de trabalho. E superará o desemprego de 2013, segundo especialistas. Em terceiro lugar, vemos também as mudanças na postura diária das pessoas em seu meio social. Uso de máscara, isolamento e distanciamento social, medidas estas utilizadas praticamente em toda parte do mundo para conter a proliferação do vírus, estabelecidas por leis e decretos das autoridades estatais. Também temos a suspensão de atendimento em diversos estabelecimentos e volta gradual, prejudicando quase todas as atividades econômicas. Aulas online num ambiente totalmente improvisado, produzido às pressas e com pouco feedback de alunos. E por último, em quarto lugar, vamos ver um fenômeno interessante, o fortalecimento da solidariedade social. Empresários, artistas, atletas e até pessoas em geral, ajudando aos mais necessitados e fragilizados pela pandemia. Uma ação sem precedente histórico nesta pós-modernidade, levando à prática coletiva influenciada pelo mesmo fenômeno, o efeito Covid-19. Agora vamos trazer uma questão para nós aqui. Por que o Brasil tem tido dificuldade de controlar esta pandemia? Temos atualmente mais de 66 mil mortos e passa de 1.680.000 o número de infectados. Vamos lá. Primeira questão, o descumprimento das medidas de restrições por parte da população e a dificuldade de controle pelo poder público, levando em conta a sua dimensão continental. Uma grande população de 209 milhões, distribuídas numa extensão de 8,5 milhões quilômetros quadrados. Temos também as desigualdades sociais regionais, cada região com suas características e dificuldades que acentuam essas desigualdades. As imensas distâncias
entre os grandes centros onde estão os principais hospitais e o maior número de equipamentos e profissionais da área médica para as pequenas cidades do interior com poucos recursos para tratamento da doença, ou seja, lugares com grandes concentrações de recursos e outros com quase nenhum ou nada. Vamos para nossas considerações finais e fechar então esse nosso estudo acerca do Covid-19 e a sociologia. Podemos perceber que a pandemia do Covid-19 é um fenômeno passível de ser estudado pela sociologia. Levando em conta o texto de O Suicídio de Durkheim, não temos elementos em nosso estudo para sinalizar o suicídio anômico, mas podemos classificar a ação dos atores da saúde, principalmente aqueles que têm perdido a vida, como um suicídio altruísta, pois sabendo do risco que correm altruisticamente, têm se exposto ao perigo da contaminação, passando a fazer parte da estatística dos mortos pelo coronavírus. Fica então aí esse nosso breve estudo acerca do coronavírus e da sociologia. Por certo, outros estudos surgirão dando maior embasamento a esse conteúdo.